Olá, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nessa noite fria de Curitiba, mas é por um motivo maior que a gente queria estar passando aqui informação para você, porque eu acho que tudo que a gente conquista na nossa vida tem um preço alto, mas no final vale e muito a pena. E eu estou num momento assim que eu gostaria de compartilhar com você muitos dos cursos, dos treinamentos, das formações que eu fiz, que eu acho que não tem sentido a gente não compartilhar com as pessoas as informações que a gente tem aqui dentro, né? Isso é o que faz a diferença nesse nosso universo de milhões de possibilidades. Então, assim, tem mais aí de 17, 18 anos de experiência hoje minha dentro da fisioterapia, dentro do mundo da reabilitação. Né? E assim, foi um longo caminho mesmo que eu percorri, foi mega difícil. Eu tive que ficar longe da minha família, dos meus filhos, tive que viajar muito para ir atrás desses meus objetivos maiores, porque eu sempre trabalhei, a minha experiência grande é na área da cirurgia plástica, né? Na reabilitação dentro da cirurgia plástica. Então, o que eu percebi, assim, a dificuldade que o paciente tinha, quando a gente encarava alguma complicação desse paciente, eu comecei a buscar milhões de técnicas para que a gente pudesse suprir essa dificuldade desses pacientes. E aí a gente observava que dentro de um processo de deiscência, dentro de uma ferida contaminada, muitas vezes, a gente tinha tantas outras coisas para observar nesse paciente. Então eu fui sempre buscando milhões de técnicas, milhões de formações, e até que em algum momento eu me deparei com coisas que realmente tiveram muito sentido para mim. E dentre essas técnicas, né, que eu fui atrás, que eu busquei, eu comecei a entender a saúde integral, a saúde integrativa, que a gente precisava olhar esse paciente mesmo de forma diferenciada, como se você estivesse olhando para um familiar teu, né? Então, eu sempre digo assim, quando eu observo um paciente meu me aguardando, eu me imagino assim como se fosse alguém da minha família para estar atendendo esse paciente. E foi assim, eu posso dizer para vocês que foi uma selva aí que eu tive que desbravar para chegar aonde eu cheguei hoje, para ter esse diferencial no atendimento do meu paciente. Então, eu trouxe algumas técnicas, dentre elas muito a física quântica, né, que foi muito falada, dita por Max Planck, que é um estudioso alemão que trouxe à tona tudo isso, né, da física quântica. E uma técnica que eu pedia o tempo inteiro aí pro universo me mostrar algo diferente que eu pudesse entregar para esse meu paciente. E ao longo desse tempo, uma dessas técnicas que apareceram para mim foi a ozonioterapia, o ozônio em si. Só que o ozônio, por si só, ele não tem sentido. A gente precisa entender que tem algo muito além da ozonioterapia. Então, a gente precisa, claro, podemos utilizar ozônio em muitos casos, né? Precisamos avaliar, nós precisamos ter raciocínio clínico para isso, né? Para a gente poder traçar o melhor objetivo e o melhor resultado e o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? Então, assim, eu fui observando, né, como os meus pacientes traziam um certo sofrimento, sabe? Nesse paciente, por exemplo, da cirurgia plástica, que eu acho um bom exemplo para compartilhar aqui para vocês, né? Pela experiência que a gente traz na área da cirurgia plástica. Então, dentro disso, chegava esse paciente com uma ferida, com uma deiscência, com uma complicação, por exemplo, na mama, uma complicação pós-abdominoplastia. E eu olhava para aquela ferida, para aquela situação, para aquele paciente e falava, meu Deus, como que eu vou fazer para dar o suporte que esse paciente precisa? Né? E o ozônio, ele me trouxe muitas possibilidades dentro dessas situações, dentro da saúde integrativa, né?
Mas como eu falei, eu precisava entender também essas questões emocionais associadas dentro dessas situações aí que meu paciente vinha enfrentando, né? Então, de tantas certificações e formações que eu fui ao longo desses anos fazendo, como eu falei para vocês, o ozônio ele trouxe um diferencial muito grande para o meu paciente, né? Mas o que é a ozonioterapia que é falada, às vezes muito discriminada, às vezes vista com muito preconceito, né? Isso é super importante a gente entender. Então, não é só o ozônio por si só. Então, assim, qual que é o meu objetivo aqui falando para você, estando aqui conversando, fazendo todo esse processo, né? Para os meus que já foram alunos, ou para os meus futuros alunos, ou para os meus futuros pacientes. Porque o meu objetivo é trazer mais informação da ozonioterapia para mais e mais pessoas, porque as pessoas precisam saber o real significado da ozonioterapia, como a gente pode ajudar muitas e muitas pessoas com esse gás tão poderoso, tão maravilhoso, tá? Então, realmente, ele traz para a gente muitas possibilidades, que foi aí que eu encontrei muitas e muitas vertentes para tratar o meu paciente. Que vamos dizer aí, 10, 12 anos de profissão, eu focava muito ali naquela ferida, claro, sempre trabalhando questões energéticas desse meu paciente, mas eu não tinha subsídios assim para trazer realmente uma melhora para o meu paciente. E como eu falei para vocês, como a gente tem diversas formas de aplicar a ozonioterapia, eu consegui enxergar todas essas melhores possibilidades. Tá? Então, e por isso que eu estou aqui, porque eu quero te convidar para conhecer esse universo que eu desbravei por um longo tempo, não foi fácil mesmo, tá? E tudo que é muito fácil, acho que a gente não dá aquele real valor, né? Então, por isso que a gente está aqui para compartilhar, para que o ozônio atinja mais e mais pessoas, para que o teu paciente possa se beneficiar muito, muito, muito com essa técnica, tá? Mas se a gente for falar para você, o que é o ozônio propriamente dito? O ozônio, ele é um gás poderoso, ou a gente pode chamar assim de um oxigênio potencializado, tá? Então, o que seria o ozônio? Ele é uma molécula, na verdade, de 3 átomos de oxigênio, tá? Nós temos, na verdade, por exemplo, uma molécula de O2, tá? Que através de uma descarga elétrica, a gente consegue fazer com que esse átomo de oxigênio se acople nessa molécula de O2. Então, ele acaba virando o famoso O3, tá? Então, é um oxigênio realmente potencializado que a gente vai encontrar nessa técnica aí, que já é centenária, tá? Assim como a física quântica, o ozônio também já tem mais de 100 anos de uso dessa técnica, então não tem nada de novo, é realmente ciência, a gente tem comprovação científica, então não tem mais por que você não dar esse suporte para o teu paciente, tá? Não tem por que a gente fugir mais dessa técnica tão maravilhosa. Mas o que é o plus disso? Que junto com essa molécula poderosa, a gente pode estar associando algumas essências vibracionais, a gente pode associar a física quântica, porque hoje não tem mais como a gente fugir da física quântica. Todos os dias a gente tem o acesso à física quântica, esse universo que já está no nosso celular. Quando a gente vai no mercado, código de barras, a gente precisa da física quântica, tá? Então, nada mais que a gente associar a física quântica dentro da saúde, tá? E isso é um plus que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Então, a gente precisa mais do que nunca começar a pensar fora da caixa, certo? Então, claro, como eu falei para vocês, o ozônio sozinho ele não vai resolver tudo. Então, a gente precisa dessa saúde integral, a gente precisa entender o paciente por inteiro, por isso que a gente fala de medicinas alternativas, medicina do futuro, eu diria, tá? Porque é a medicina do futuro, a gente precisa ter esse olhar, associar a ciência, talvez até mesmo com a espiritualidade, e o ozônio está dentro desse universo.
Por isso que eu digo que lá atrás, quando eu trabalhava mais focado com o paciente da cirurgia plástica, eu não pensava que dentro da fisioterapia tantos outros pacientes que eu estava deixando de abordar. E o ozônio trouxe isso para mim de novo, tá? Então você pode trabalhar com milhões, com várias formas de tratamento, você pode estar atendendo e suprindo várias situações patológicas com a ozonioterapia, tá? Então sempre é hora de você buscar ajuda e buscar informação, tá? Nós estamos aí no século 21, que é essa medicina do futuro e a gente precisa dessa abordagem diferente, tá? Então, como é que surgiu? Quando que surgiu a ozonioterapia? Tá? Na verdade, essa molécula tão poderosa, ela teve a sua primeira descoberta lá em 1840, tá? Porque eles começaram a trabalhar com questões de eletricidade lá atrás e ao ter alguma descarga elétrica se sentia, teve o Schoben, que a gente diz, que foi um austríaco, e ele começou a sentir um cheiro diferente no ar. Então ele até chamou de ozem, que era algo que cheirava diferente. Então isso vem desde 1840, para você ver como tem evoluído todo esse processo e como não é uma terapia nova, tá? A gente tem muita pesquisa, muita coisa, toda hora a gente tem estudos novos, tá? Então não tem mais por que a gente duvidar da ozonioterapia. Tá? Então o universo, na verdade, o ozônio, na verdade, ele está no universo aqui para todos, tá? Então, assim, por que a indústria acaba vindo muito em cima? Porque não tem como a gente pegar esse gás, por exemplo, e invasar, né? Não tem como a gente invasar esse gás e vender esse gás. Não, a gente precisa gerar, né? A gente precisa de um gerador de ozônio, gerar esse gás e já utilizá-lo, né? De forma terapêutica. Então, para a indústria farmacêutica, é muito delicado esse processo, né? Porque não se tem, não é possível a gente colocar numa prateleira para venda. E, na verdade, para a gente trabalhar com a ozonioterapia, o que a gente precisa, além do gerador de ozônio, a gente precisa de um cilindro de oxigênio medicinal. Então, por um lado, se a gente for ver, não é algo caro, né? Por isso, mais uma situação que a indústria acaba condenando, tá? Então, mas pense, quanto mais fora da caixa você pensar, eu tenho certeza que você vai ter mais e mais resultados com os seus pacientes, certo? Até mesmo para você, para a tua família, não tem por que você não saber mais de ozônio. Então, como eu estava falando para vocês, ele surgiu lá em 1840 e começou a ser muito bem utilizado na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os soldados utilizavam muito em processos de gangrena, de feridas expostas, certo? Então, na verdade, só que não era utilizado como é hoje, né? Que hoje a gente tem as bags, as bolsas de ozônio para trabalhar com feridas. Hoje a gente sabe que a gente não pode estar respirando esse gás, né? E lá atrás, na verdade, eles deixavam esse gás, colocavam todo mundo que estava contaminado com alguma bactéria dentro de uma sala e vamos tratar com ozônio, né? Sendo que muitas vezes esses geradores, na verdade, eles nem se sabia quanto de volume, quanto de concentração que estava sendo utilizado nesses processos, né? E imagina, hoje a gente sabe da toxicidade, que a gente não pode estar respirando, né, o gás ozônio, mas mesmo assim lá atrás surgiam assim resultados maravilhosos, sem nem sequer saber a concentração, né, que estava sendo utilizada, né? E outra coisa, nessa época de Primeira Guerra, não existia ainda antibiótico terapia, então o olhar ainda foi maior para o ozônio, tá? Depois ainda já acabou surgindo penicilina, até o ozônio acabou saindo um pouquinho de cena, tá? Mas mesmo assim se sabiam dos resultados importantíssimos que eram encontrados com o ozônio, tá? E aí foi passando o tempo, depois de 1930, 1940 já surgiam outros resultados, já se tinham geradores mais específicos para uso medicinal mesmo, tá? E na verdade quem criou lá o primeiro gerador lá atrás foi o Siemens, esse Siemens que a gente conhece hoje, né? Nós temos que agradecer a todos esses pesquisadores que nos trouxeram
todas essas informações que a gente tem hoje, que graças a eles lá atrás, por isso que é importante a gente saber da história, né? Tem muitas, às vezes os próprios alunos questionam a gente, mas para que a gente tem que saber de história? Mas é super importante, a gente tem que até mesmo ser grato a todos esses pesquisadores que deixaram todo esse legado para a gente. Até porque hoje a gente precisa também fazer mais e mais pesquisa dentro da ozonoterapia para que a gente possa realmente mostrar toda essa eficácia, né? E que realmente o ozônio é extremamente poderoso. Então, para quem já conhece muito da ozonoterapia, para quem está dentro desse mundo, a gente sabe quantos e quantos artigos que a gente tem, né? Em PubMed, em Google Acadêmico, só dentro do ozônio, tá? Da ozonioterapia, né? Do ozônio medicinal, certo? Então, assim, como eu estava falando para vocês, o tempo foi passando, foram se aprimorando, claro, os geradores, as técnicas, tá? O ozônio chegou no Brasil mais ou menos em 1975, o Dr. Heinrich Conrad trouxe para o Brasil, tá? A ozonoterapia. Nesse momento, já na Alemanha, já existiam milhões e milhões de pacientes que já eram tratados com ozônio, com pouquíssimos efeitos colaterais, tá? Então, esse é outro critério que a gente tem que ter um cuidado bastante grande, né? Numa terapia que talvez não traga tanto efeito colateral, então tem muitas pessoas que começaram a usar ozônio de forma realmente sem pensar, tá? E a gente tem que ter um cuidado, a gente tem uma janela terapêutica dentro da ozonoterapia, tá? E a gente tem que ter esse olhar muito importante para tudo isso, senão você acaba sendo um aplicador de ozônio, né? A gente precisa ter um raciocínio clínico em cima do nosso paciente para que a gente seja pontual, para que a gente tenha todos os objetivos traçados mesmo para esse nosso paciente, tá? E na quarta-feira eu vou estar trazendo para vocês uma surpresa, tá? Que eu quero que você acompanhe aqui a gente hoje, terça, na quarta-feira, para que você não perca todas essas oportunidades que a gente vai trazer para você que realmente quer viver esse universo novo, quer entregar para o teu paciente muitas e muitas novas oportunidades, tá bom? Então, o que acontece hoje quando a gente olha para a ozonoterapia ao redor do mundo? O que a gente vê? O ozônio hoje já é utilizado, muito bem utilizado, em Cuba, na Alemanha, Rússia, Itália, na Espanha e muitos desses países, até mesmo na China, muitos desses países, o ozônio já faz parte do sistema público de saúde, é utilizado no sistema público de saúde, tá? O que não acontece muitas vezes aqui no nosso país, né? Mesmo hoje a gente já tem muitas resoluções dentro da ozonoterapia, nos seus determinados conselhos, né? Ainda se tem muitas dificuldades quando a gente se depara com a indústria farmacêutica, por questão realmente de interesses, tá? Mas isso não impede a gente de trabalhar com realmente uma ferramenta que você vê que traz uma excelente qualidade de vida para os nossos pacientes, tá? Então, quando eu estava falando ali da história para vocês entenderem, por volta de 1920, 30, que surgiu um gerador extremamente confiável. Então, olha só, a gente já tem 100 anos de história, tá? A gente sabe que realmente é uma técnica mega poderosa, tá? Então, com isso, com essa técnica, a gente acaba quebrando muitos paradigmas da medicina tradicional, né? Por isso que muitas vezes a gente fala da medicina mais naturalista, mais alternativa, tá? E isso não desmerece, não quer dizer que a gente não tenha ciência em cima disso, tá? Não se confundam com isso. Tá muito além, como eu falei hoje, a ciência e a espiritualidade estão juntos. Então, muitas vezes a gente tem uma complicação no nosso paciente, que eu sinta que esse paciente realmente precisa de ozonoterapia. A gente vai avaliar, por exemplo, um exame desse paciente e a gente vê que ele realmente pode receber essa técnica. Eu começo a trabalhar, a gente começa a mexer dentro da fisiologia desse paciente. E muitas vezes, o que a gente pode perceber? Que às vezes o comprometimento dele está a níveis emocionais, a níveis mentais,
Então, por isso que a gente tem hoje a própria homeopatia, né? Que trata por frequências parecidas, né? Então, muitas vezes, um homeopata, ele pode trazer uma medicação que vai mudar a vida do paciente, né? Se ele acertar essa medicação, porque isso é por frequência, por ressonância, né? Então, às vezes você vai trabalhar, você pode estar trabalhando com uma essência vibracional, com um produto que tem energia, que tem tecnologia dentro, associado ao ozônio, tá? Você pode potencializar, porque a gente precisa o quê? Limpar esse terreno biológico desse paciente, tá? Então a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar para fazer esse processo de limpeza, de detoxificação, para de repente depois entrar, né, com a ozonioterapia. Então assim, a gente precisa ter esse raciocínio diferenciado. E é isso que eu quero propor aqui para vocês. E é isso que eu quero trazer como uma grande surpresa na quarta-feira, para você realmente começar a pensar e trazer muita eficácia no tratamento do teu paciente. Não tem mais por que a gente não buscar esses novos conhecimentos, tá? A gente precisa trazer isso hoje, tá? Pode ter certeza que essa é a saúde que a gente vai ver no futuro, porque daqui a pouco não vai ter um ser humano para fazer um diagnóstico, né? Até mesmo com a biorressonância a gente consegue entender tanto o corpo de um paciente, né? A gente pode até mesmo dentro da ozonioterapia testar se a energia desse paciente está compatível com o ozônio, tá? Então, assim, são muitas e muitas situações que a gente pode trabalhar de forma diferente para os nossos pacientes, tá? Então, em 1979, lá na Alemanha já estava assim, o ozônio, nossa, sendo utilizado de uma forma linda, maravilhosa, com estudos em cima, tá? Mais de 5 milhões de tratamentos. Então, assim, por que, né, no Brasil que a gente ainda tem algumas dificuldades, certo? Pensa um pouquinho nisso, entenda um pouquinho esse lado, né? É importantíssimo a gente pensar, super interessante a gente pensar nisso, né? Então, mais de 10 milhões de pacientes utilizaram ozônio com pouquíssimas complicações lá em 1979, tá? Então, olha só, né, como vale a pena a gente pensar um pouquinho além daquilo que a gente conheceu na nossa graduação, até mesmo nas nossas pós-graduações, né? O Ministério da Saúde cubano, por exemplo, desde longa data já tem a ozonioterapia integrada no sistema público deles, tá? Então, como eu falei para vocês, nada mais interessante do que a gente entender muito dessa técnica tão poderosa, que é uma técnica complementar dentro da saúde integrativa, tá? E associar essa técnica, de repente, algo que tem energia dentro, mas não estou falando dessa energia que muitos julgam, ela já está falando de energia. Não, não, é ciência mesmo, isso está comprovado, que nós somos seres de energia, tá? Então, poxa vida, você está ali com o teu paciente, na tua frente, um ser que emite energia, que você pode otimizar o metabolismo desse paciente, de repente, com ozônio, tá? E entender melhor todo o sistema mental e emocional dele, não seria um diferencial, né? Se o teu paciente chega com uma dor no joelho, será que essa inflamação está no joelho? Poxa vida, essa inflamação pode ter iniciado, esse paciente pode ter iniciado o processo patológico de doença dele há muito e muito tempo. Esse paciente pode estar muito e muito tempo oxidado, tá? Então, a gente precisa entender muito além da fisiologia do nosso paciente, tá? Por isso que tem gente que até brinca comigo, Fernanda, você já está ficando até chata de ficar falando tanto de energia, mas não é uma coisa que já é inerente, não tem mais como a gente fugir disso, certo? Então, assim, eu acho que está na hora de você abrir o teu olhar para o teu paciente, para aquela pessoa que na tua família está doente e ninguém consegue entender, né? Eu brinco também que lá no paciente, lá no meu consultório,
Quem chega lá já passou por diversos profissionais, já passei por fulano, ciclano, beltrano, já não sei mais o que fazer, vim aqui tentar, né, alguma coisa mais alternativa, diferente. E aí o que acontece? O paciente começa a se conhecer mais. E o ozônio traz essa possibilidade também, por ele ser essa molécula que vai carregar esse oxigênio de melhor forma no corpo nosso, claro, seu, né, e dos nossos pacientes, tá? Então, o que a gente vê muito, né, que os pacientes trazem? Eu tive um processo alérgico, eu tive uma dor de barriga, eu tive vômito, eu tive náusea, e aí fui lá e tomei um remédio para náusea, um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de barriga, mas qual que é a causa de tudo isso? Deve ser uma bactéria. Será que é só uma bactéria que causou todo esse processo, né? Tá, mas por que você então pegou essa bactéria? Por que o teu terreno biológico se predispôs, né? Por que você estava mais suscetível a pegar, a contrair essa bactéria? Você já pensou nisso alguma vez? Né? Então a gente precisa pensar, será que a tua imunidade estava baixa? Será que a gente tem que pensar nisso? Mas por que talvez a tua imunidade estava mais baixa? Né? Então, esse olhar, esse pensar, esse entendimento da totalidade do paciente, puxa vida, eu quero te entregar isso, eu quero que você entenda assim como eu, por mais que foram anos e anos aí de estudo, eu vou tentar passar isso para você agora da melhor forma possível, tá? Porque é muito além disso tudo. Tá? Então, talvez você não esteja entendendo disso que eu estou falando agora, mas eu tenho certeza que com o passar agora desses dias, das nossas conversas, você vai me entender um pouquinho melhor. Né? Então, claro, se a imunidade está baixa do paciente, talvez ele precisa suplementar, né? Então ele suplementando melhor, o ozônio também vai ter melhores e maiores resultados. Tá? Mas entenda sempre que aqui no Brasil, por que tantas dificuldades? Né? Por que tão restrito o acesso? Por que muitas pessoas não sabiam? Por que não é muitas vezes colocado de forma tão prática dentro de um hospital universitário para a gente estar tratando para mais e mais pessoas terem acesso a isso? Tá? Então, por isso que eu estou aqui com você hoje, para que você entenda todas essas novidades e possibilidades, tá? Eu estou sendo bem chata falando e repetindo isso, porque eu quero te dar essa surpresa para você compartilhar comigo na quarta-feira, tá? Para que você entenda tudo isso que eu estou falando. E você vai entender, e eu tenho certeza que você vai partilhar comigo de todas essas situações, eu tenho certeza, tá? Então, assim, o que acontece muitas vezes assim na medicina tradicional, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma pressão alta, né? A famosa hipertensão. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo lá de uma mangueira no jardim, né? Se eu quero reduzir a pressão dessa mangueira, muitas vezes, ou aumentar, eu posso colocar o dedo ali na mangueira, essa água vai dissipar. Ou se eu preciso aumentar o volume da água, eu vou lá, aumento o volume de saída de água dessa torneira, né? E o que a medicina tradicional faz? Ela dá uma medicação ou um diurético, né? Que o paciente vai estar eliminando mais líquido, perdendo muitos nutrientes, né? Ou ele vai estar dando uma medicação que vasodilate, que o paciente talvez vai ter letargia, até numa frequência respiratória. Então, o paciente acaba perdendo também muita energia com isso, né? Claro, as medicações são maravilhosas para muitas situações, evidentemente que sim, mas muitas vezes essa questão dessas hipertensões, dessas dores, o que traz, o que nos mostra? Muitas vezes é o envelhecimento, né? A oxidação, o paciente começa a enferrujar, ele começa a glicar, ele começa a ter dores em várias articulações. Hoje começou no joelho, daqui a pouco ele vem, Fernanda, mas hoje eu estou com uma dor aqui na cervical, hoje eu estou com um pouco de dor na lombar. Então, são vários fatores associados que trazem esses processos de oxidação. Mas por que eu estou falando disso agora? Né? Porque o ozônio, ele trabalha muito bem também nesses processos, tá? Então, eu preciso entender
toda a clínica desse paciente, né? Para que então eu possa tratá-lo da melhor forma possível, tá? E é isso que eu quero trazer para você, essa forma de raciocinar, de entender que o teu paciente não é só um joelho, ou só uma deiscência, ou só uma cicatriz pós-abdominoplastia, ou uma lipo de papada, ou uma lipo de flanco, de culote. O teu paciente é muito além disso. Até quando que você vai pensar só nisso? Que é só uma deiscência, que eu vou lá, vou tratar a minha ferida, né? Eu já pensei nisso em algum momento, mas você vai tratar a ferida, meu Deus, aquela ferida, o paciente começa a contar da vida, de todos os processos dele, né? Então, assim, eu te convido a entrar nesse mundo comigo. Que tem gente que até fala, a Fernanda é meio bruxinha, meio louca, não é, porque realmente a gente está pensando lá na frente, tá? E eu gostaria muito de atingir o coração de mais e mais pessoas, de mais e mais profissionais que pensem assim como eu, né? Para que a gente possa estar ajudando mais e mais pessoas. Porque, como eu falei para você, daqui a pouco está tudo robotizado, automatizado. Então, se você tem esse olhar, se você tem esse entendimento maior do teu paciente, da tua família, das pessoas mais próximas de você, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, né? E para isso a gente precisa fazer formações, a gente precisa fazer cursos, a gente precisa investir, a gente precisa muitas vezes estar longe da nossa família, como eu estou aqui hoje, né? Os meus filhos estão em casa lá com meu marido e eu estou aqui porque eu tenho esse sonho de compartilhar com mais e mais profissionais, eu tenho essa vontade de trazer mais e mais fisioterapeutas que pensem assim como eu, né? Mais e mais profissionais de saúde que tenham esse olhar diferenciado, tá? Então, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês isso. Eu não sei se está tendo alguma dúvida, eu não sei se está tendo alguma situação aí, ou a gente vai deixando essas dúvidas para depois, aí mais para o finalzinho, tá? Mas outra coisa que eu até gostaria de compartilhar, quando a gente fala de envelhecimento, quais são ali, vamos objetivar os pilares do envelhecimento, né? Então, por exemplo, os radicais livres, quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala de radical livre. E por que aqui numa live que a gente veio trazer uma técnica tão poderosa, o ozônio, por que a gente tem que falar de radical livre? Porque o ozônio ele vai estar trabalhando, né, a nível de radicais livres. Na verdade, o oxigênio, ele produz radicais livres no teu corpo. Esse oxigênio que a gente respira, ele produz tantos e tantos radicais livres. Então, eu quero que amanhã você fique ligado aqui com a gente, que a gente vai estar trazendo mais e mais conteúdo para vocês também, tá? Para que vocês entrem nesse raciocínio aí junto comigo, para que a gente faça um grande grupo de pessoas que pensem diferente, que tratem o paciente de forma diferente. Eu conto com você para estar comigo nessa jornada, tá, diferenciada, para que você mude a tua vida e assim que você muda a tua vida, você muda a vida do teu paciente, tá? Isso é muito maravilhoso, é muito interessante e eu te convido para entrar nesse mundo aí comigo. Tá? Como eu estava falando para vocês ali, até mesmo do envelhecimento, a gente vai estar trazendo isso mais e mais nesses próximos dias, né? Mas além de radicais livres, quando a gente fala de oxidação, a gente fala até de encurtamento de telômero. Você já ouviu falar de telômeros? Os telômeros são as pontas dos nossos cromossomos. Então, à medida que a gente envelhece, a gente encurta telômero. Então, olha só, isso tem a ver com o tratamento integrativo? Tem tudo a ver. O ozônio está dentro desses tratamentos integrativos. A física quântica que começou a ser muito fomentada lá na Alemanha, o ozônio também lá na Alemanha. A gente precisa trazer todas essas informações de primeiro mundo para cá, tá? Você não pode mais perder tempo. Vou ser enfática com isso, tá? Você precisa entrar nesse mundo aqui comigo. Eu vou ser eternamente grata se você entender um pouquinho, se você pensar assim como eu, para que a gente realmente, como eu falei anteriormente, forme esse exército de pessoas, tá? Que pensem diferente, tá?
Então, tem a questão também dos hormônios que a gente acompanha quando a gente fala de envelhecimento, de processo de oxidação, tá? Os telômeros, como eu falei, os processos de metilação, tá? Quando a gente fala também de caramelização, de glicação celular. Então, olha só quantas coisas que a gente pode pensar de forma diferente para o teu paciente. Além da água, que muitas vezes ninguém dá um olhar para a água, né? A gente sabe que um bebê, por exemplo, tem 80% do corpo dele, 90% do corpo dele é água, né? E isso tem a ver o que com os olhos? Ah, tem a ver, continua aqui com a gente que eu vou estar falando mais e mais disso. Você precisa entender, olha a importância da água, ninguém fala da água hoje, tá? A gente precisa entender isso, e isso está dentro também desses milhões e milhões de situações, de aspectos que a gente vai passar para você nesses dias e na quarta-feira com essa surpresa que a gente vai apresentar aqui para você, tá? Então, por que muitas vezes a gente adoece? Por que será, né? Então, esse adoecimento, ele pode estar linkado à tua alimentação, ele pode estar linkado à falta de atividade física, ele pode estar linkado com o que você pensa. Tá, mas e o que tem a ver com a ozonoterapia, com essa técnica? Tem tudo a ver, tá? Então, pode ter certeza que se você continuar acompanhando aqui com a gente, você vai ver como você vai pensar diferente, como você vai encontrar alguns gatilhos diferentes, tá? Para você pensar a respeito. Então, eu te convido para continuar aqui com a gente. Não saia, fique aqui na terça-feira, tá? Porque a gente vai trazer mais conteúdo. E na quarta-feira, além de novos conteúdos, eu vou trazer uma surpresa super diferente, tá? E eu quero que você esteja aqui comigo, por favor, tá? Por favor, vamos criar esse exército, como eu falei, de pessoas diferenciadas para que você possa trazer esse diferencial para o teu paciente, tá bom? Eu vou esperar você durante todos esses dias, que eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na sua, tá bom? Então, eu vou deixar agora para, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se teve ou não teve, mas também, caso você queira, amanhã você pode estar perguntando aqui o que você quiser pra gente, na quarta-feira também, tá bom? Pessoal, algo a mais? Como é que estamos aí no nosso time? Tranquilo? Vamos finalizar hoje? Ok. Então, pessoal, eu sou muito grata por ter vocês aqui hoje junto, tá? Por me escutar aqui a Fernanda, que pensa diferente, né? Hoje eu não levo mais para o lado pessoal, isso já levei, já queria que todo mundo pensasse como eu na marra, mas hoje eu sei que tem o processo e por isso que eu tô aqui, tá? Desenvolvendo esse programa, tá? E então eu conto com você. Espero que você esteja aqui com a gente durante esses dias e sempre lembrando que na quarta-feira a gente vai estar com uma surpresa super interessante aqui para você. Então, um beijo no teu coração e te espero amanhã, às 20 horas, tá? Por favor, não esquece.